Olá, estamos começando mais um Fala Mulher. Dessa vez nós vamos falar das mulheres empoderadas. Que por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres devem ter 30% de representatividade nas candidaturas. Isso a gente até está cumprindo. Mas se a gente levar em conta que isso não se reflete necessariamente na eleição, a gente vai ver que a gente não avançou muito. Porque dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 647 têm mulheres como dirigentes, têm mulheres como prefeitos. E é sobre tudo isso que nós vamos começar a conversar no programa de hoje. O Fala Mulher está começando. Você já escolheu o seu candidato para a próxima eleição? É homem ou mulher? Na verdade, isso não interessa muito, né? O que interessa é o passado dele, a vida política, o que ele apresenta, as propostas que ele tem a oferecer. Mas se a gente escolher mulher, a gente vai estar ajudando a cumprir uma determinação do TSE que diz que 30% de mulheres devem participar desse processo. Para ajudar a gente a discutir sobre esse assunto, nós temos duas convidadas aqui, que é a Iane Milano, que é advogada militante e é também do PSOL, e a Patrícia Carlos de Souza, que é dirigente nacional militante do Partido dos Trabalhadores da Juventude do PT. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Vamos conversar sobre participação da mulher e empoderamento de mulheres, né? Porque a gente já discutiu aqui nesse programa várias vezes sobre esse percentual. 30% parece tão bom, né? A gente pensa assim, 30% de participação feminina. Mas o que aconteceu que a gente ainda não conseguiu esse percentual numa representatividade de eleição dessas mulheres? Aí qualquer uma pode começar. Bom, Iane. 30% ainda é um número tímido se você comparar com outros países, né? A Argentina, por exemplo, que é a nossa vizinha, que hoje já alcançou praticamente 50%, então eles estão mais próximos da paridade do que nós brasileiras. Saiu um estudo recente das organizações das Nações Unidas que olhou uma amostragem de 193 países e o Brasil, em representatividade feminina, ficou na posição de 154. Aqui nas Américas, a gente só não está pior do que o Haiti. Então, é para a gente olhar com cuidado esses dados e tentar pensar quais são as características, o que faz de nós ainda sermos esses campeões, ao contrário, né, da baixa representatividade das mulheres na política. Uma questão importante que a gente tem que levar em consideração é que a maior parte dos candidatos são homens ainda e a maior parte deles são os dirigentes políticos dos partidos. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral fez um levantamento de aproximadamente 16 mil candidaturas não receberam nenhum voto, nem do próprio candidato. 16 mil candidaturas não receberam um voto sequer? Nenhum voto. E desse percentual, 90% eram de mulheres. E esse dado mostra pra gente que existem muitas candidaturas laranjas. São as candidaturas que são feitas para cumprir a regra eleitoral de candidata de 30% de mulheres, mas o próprio partido não coloca peso nessas candidaturas. Então faz com que as mulheres acabem se envolvendo nas candidaturas masculinas e não lutem pelas suas candidaturas. É como se a gente servisse para ser a coordenadora da campanha do marido, do cara influente lá do partido, mas não servisse para ser candidata, é mais ou menos isso? Isso também tem a ver, Elda, com a questão da não indicação de mulheres para ocupar cargos. Quando vai espaços para os partidos indicarem, por exemplo, como a maioria dos dirigentes são homens e, sobretudo, homens mais velhos, e aí quando aparecem esses espaços para se indicar, muito dificilmente se indica mulheres. E aí é difícil porque são nesses espaços que a mulher se capitaliza politicamente. A mulher mostra para a população como ela é capaz de ser uma boa gestora, de ser uma boa... Enfim. E aí quando não acontecem essas indicações, ela fica sem se capitalizar politicamente e, consequentemente, fazendo essa política dos bastidores, que é ajudando candidaturas de homens. Agora, esse dado que você falou aí, Iane, de que dessas candidaturas que não receberam, que não receberam um voto, e desses 90% da mulher, significa o quê? Que nem a mulher acredita naquela candidatura na qual ela entrou? Não é necessariamente isso, mas normalmente ela é pedido a ela que se candidate apenas para cumprir a cota eleitoral. Então, ela mesma, às vezes, não tem o desejo, ou se tem o desejo, não tem o apoio do partido para conseguir
o número de votos necessário para a candidatura, pelo menos um mínimo de votos aceitável na candidatura. Aí a gente teria que começar do começo, vamos dizendo, lá do começo. princípiozinho, quando as mulheres começam a ocupar esses cargos, para ter essa capitalização, para chegar quase parecida, quase igual com o homem na campanha. Porque, na verdade, Elda, para a gente entender essa pouca participação da mulher na política, é preciso a gente resgatar o que leva a mulher a estar historicamente, socialmente, em desvantagem em relação aos homens, seja economicamente, seja simbolicamente, seja culturalmente. Nós vivemos num país extremamente machista. E talvez isso seja isso é um dos fatores que explica essa pouca participação da mulher na política aqui no país. Porque nós não somos educadas para a vida pública. Nós somos educadas para a esfera privada, do lar, da família. E política não se faz em casa. Política se faz na rua, se faz nos congressos, se faz nos movimentos. E nós não somos educadas para isso. O homem não. O homem ele é educado para ser um homem público. E quando a mulher consegue romper essas barreiras e ocupar algum tipo de cargo público, ela ainda carrega o peso de ser obrigada a ser polivalente. Quer dizer, ela tem que ser uma boa política, mas ela é cobrada se acontece alguma desarmonia no lar. Ela é cobrada com quem que ela deixou o filho. O que você está fazendo aqui sozinha? Seu filho ficou com quem? Aos homens públicos não são cobrados esse tipo de coisa. Quer dizer, o homem pode ter um filho recém-nascido e mesmo assim participar de tudo na vida pública. Ele não vai ser cobrado. Não vai ser cobrado. Por exemplo, quando o seu bebê nascer, por um bom tempo você não vai poder sair de casa, você tem que tomar conta do seu filho, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Por exemplo, eu participo de muitos congressos, muitas viagens como militantes, e eu vejo companheiras minhas que são mães, que a primeira pergunta que as pessoas fazem são: seu filho ficou com quem? E eu não vejo esse tipo de pergunta para os companheiros, né? Então, assim, é muito grave essa questão da cultura, né? A responsabilidade de pegar sempre para a mulher. Então, a mulher pública, ela carrega outras funções e fica até sobrecarregada. Não, e o mais complicado é quando você diz que deixou com o pai, mas você deixou com o pai? Mas como assim com o pai? Que pessoa estranha para tomar conta do seu filho. Né? Você já sabe com quem você vai deixar seu filho quando você viajar, Patrícia? Para participar de um congresso, participar de alguma coisa, com quem você vai deixar seu filho. Aí a gente fica pensando, a gente já falou tanto sobre isso, essa divisão de tarefas, essa carga dupla, tripla, ou seja lá de que quantidade for da mulher, mas e a gente não avançou nada disso? Quer dizer, a gente ainda é obrigado a ouvir esse tipo de pergunta quando você está participando de uma coisa pública, mais ou menos? Acho que é porque o machismo é enraizado, né? Os estudos antropológicos, eles dizem que as primeiras sociedades, isso é muito interessante, as primeiras sociedades, elas eram matrilineares, quer dizer, a figura da mulher que era o centro das coisas, porque era a mulher que gerava, então se desconhecia o papel do homem na reprodução. Então, nas sociedades primitivas, onde era matriarcal, não tinha divisão sexual do trabalho, não tinha mulher tem que cuidar da casa dos filhos e o homem tem que caçar, por exemplo, não tinha nada disso. Os serviços eram divididos não por sexo, as famílias, os filhos eram de todo mundo dividia as tarefas. A partir do momento que se gerou o excedente, que é o início da propriedade privada, aí começou a questão da família monogâmica e começou a questão do patriarcalismo. E o patriarcalismo é um tipo de regime que se baseia em dois princípios básicos. O primeiro, de que o homem está em vantagem em relação à mulher. E o segundo, de que os mais velhos estão em vantagens em relação às mais novas. Então, na família patriarcal, que nasceu com propriedade privada, nasceu a figura do homem como grande senhor, como provedor, como aquele que manda. E, consequentemente, manda na mulher e manda nos filhos por ser o homem mais velho da família, né? E como é conveniente, veio copiado de lá até aqui e se eternizou, é mais ou menos Exatamente. isso. A gente tem ainda muito enraizado o machismo. Até as mulheres reproduzem machismo, infelizmente. Pois é, até as mulheres reproduzem machismo, isso é a pura verdade. Mas e a gente vê alguma luz assim no fim do túnel, que não seja tão lá no fim, que a gente consiga sair dessa situação e chegar pelo menos mais ou menos numa situação igualitária? Olha, ou a gente está sonhando? A gente já avançou bastante com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a saída dela do lar. Isso. Então você teve uma grande revolução aí. A mulher agora, ela tem certa independência econômica, ela pode conquistar a sua própria independência econômica, e com isso ela pode se libertar dessas amarras de casamento e de que ela tem que ter uma vida voltada exclusivamente para a família. Então, esse empoderamento da mulher no mercado de trabalho é um passo muito importante, mas a gente ainda está muito aquém do que gostaria. Por exemplo, essa semana foi nomeada a primeira mulher a comandar a Bolsa de Nova York, uma instituição que já tem 226 anos. Isso logo depois da Nasdaq ter nomeado a primeira mulher também a controlar uma bolsa de valores. Seria até legal para a gente se todo mundo começasse a competir para ver quem nomeia
Quem Primeiro, nomeia mais mulheres? mais né? mulheres. Seria muito mulher? interessante isso. Das 500 maiores empresas que existem hoje no Brasil, no mundo, apenas 16 são comandadas por mulheres. Isso é um número muito tímido. Mas se você for pensar que há 20 anos atrás não existia nenhuma, então você ainda consegue vislumbrar alguns avanços. As mulheres hoje são as que mais chegam aos cursos universitários. Sim. Nós estamos cada vez mais ficando à frente dos homens em nível de instrução. Isso, consequentemente, reverte em melhores salários, melhores posições. Mas, ainda assim, esse número é pequeno. Tem sempre o máximo no meio do caminho, né? Exatamente. Às vezes a gente ganha menos que os homens. Pois é, isso eu queria chamar a atenção. Se você pegar o dado do PNAD, que é a amostragem por domicílios, que é uma série de dados que são levantados pelo IBGE, o último PNAD que eu tive acesso foi de 2015. E esse PNAD, ele mostra pra gente que na maioria das vezes os homens ainda ganham um percentual de 30% a mais do que as mulheres pelos mesmos cargos. Então você vê... vou só te interromper um pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente vai voltar a esse ponto bem que eu acho super interessante. A gente vai fazer um intervalo, mas antes, só para lembrar, esse programa aqui é da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, feito em parceria com a Diretoria de Comunicação, e a gente está aqui só para discutir assunto de mulher, e você pode participar mandando sua sugestão. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta aqui no Fala Mulher, estamos discutindo mais uma vez participação política da mulher e os caminhos para se chegar efetivamente a essa participação. E a gente estava falando nos dados do mercado de trabalho, na verdade, né? Se diz que as mulheres hoje, é um fato, chegam mais à universidade, têm uma escolaridade muito maior, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar assim, isso não se reflete na remuneração dessa mulher mais escolarizada. Quer dizer, a gente avançou? Avançou, claro. Você citou exemplos aí que mostram esse avanço. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua tendo que brigar pela mesma situação que se brigava lá atrás. Com certeza. E se você... Me espantou pegar os dados também, é porque a gente imagina que no setor público, como você tem uma remuneração salarial que, em tese, é igualitária, as mulheres estariam em pé de igualdade no serviço público também. Isso. Mas quando você vai olhar para os cargos de chefia, que são aqueles que dão funções gratificadas, e isso quer dizer remuneração, quanto mais para o topo da carreira você olha, menos mulheres você encontra. Então isso acaba refletindo, mesmo no serviço público, que a remuneração base é igual, quando você pega a amostragem, os homens ainda assim ganham mais, porque eles estão nas funções gratificadas, na posição de chefia. Isso reflete para todas as instituições. A gente entra formando a base, né? À medida que essa pirâmide vai subindo, a gente vai perdendo as posições, para chegar lá em cima quase sem nenhuma. Sem nenhuma. Quase sem nenhuma. Apesar dos avanços, né? Porque a gente você tem duas bastante. exceções a isso, que, por exemplo, hoje quem está à frente do Ministério Público Federal é uma mulher, Raquel Dodge, Sim. a primeira mulher nomeada. E essa semana também foi nomeada a primeira mulher a ocupar a AGU, né? Ela ser a advogada-geral da União, que é a parte jurídica que faz a defesa da União Jurídica, né? São os advogados que fazem essa defesa. É a primeira mulher, é uma instituição recente, tem apenas 24 anos, se você for comparar com outras, mas ainda assim é a primeira mulher a ser nomeada para esse cargo. Depois de tanto tempo, né? Depois de muito tempo. Muito tempo. Aí eu fico pensando, as nossas conversas, as nossas campanhas de esclarecimento, as nossas brigas contra o machismo, eles não têm dado o resultado que a gente espera? Ou é assim mesmo que a gente tem que caminhar? Eu acho que tem que ser devagar mesmo. Eu acho que tem que ser é devagar, infelizmente. Devagar. Porque, como eu falei, é muito enraizado, né? Essa questão da representatividade é muito importante. Quando a gente tem mulheres ocupando cargos, consequentemente ela indica outras mulheres. Por exemplo, quando a Dilma foi presidenta, foi o momento que nós tivemos mais ministras. Nós nunca tivemos tantas ministras como na época da presidenta Dilma. E não só ministras, como também indicações para ocupar gerências como da Petrobras, e ministérios importantes como Casa Civil. Então essa questão da representatividade é muito importante. Quando tu falaste no começo do programa sobre a questão do número pequeno de prefeitas, isso também é alarmante com relação ao parlamento. Nós somos mais da metade do eleitorado brasileiro, nós somos mais da metade da população brasileira, mas no parlamento a gente não chega a 10%.
É uma conta que não bate, mas não bate por uma série de fatores. A questão da cultura, como eu já citei, a questão da lógica partidária masculinizada, de não indicar e não valorizar as mulheres, porque às vezes tem uma mulher lá, eu que sou de um partido de esquerda de militância, tem uma mulher lá na base que ela é ótima, que ela tem vontade, que ela tem boa vontade política, que ela tem vontade de fazer as coisas, mas aí ela olha para o lado e diz assim, mas eu vou competir com o filho do doutor fulano, eu não tenho condições. Quer dizer, o partido não dá condições para ela. Então, não é só dizer assim, ela é muito boa, ela é um quadro. O partido tem uma lógica masculinizada que muitas vezes não dá condições para as mulheres, igual dá para os seus homens, né? E como é que se muda isso, gente? Olha, uma boa estratégia, isso já tem dado certo em vários países, são as cotas, mas aí as cotas de cadeira e não só de candidaturas. Teve um dado que me chamou bastante atenção, que foi o dado de Ruanda. Lá eles têm cota de 30% de cadeiras de mulheres e essa cota começou por volta de 2009 e agora em 2016 ele já tem 60% de representatividade de mulheres. Importante. É o fenômeno... 60, a gente fica com uma invejazinha, é branca a nossa inveja, né? E na verdade, a gente fica com uma em invejazinha. 2015 teve uma tentativa de aprovar uma cota só de 15% para ocupação de cadeiras no parlamento e não Aqui passou no na Brasil. Câmara. Não passou na Câmara. Quer dizer, os 30% de candidaturas passa porque são candidaturas, vamos dizer. É. Mas na hora de assegurar a cadeira, a vaga, efetivamente a participação da mulher, aí já Aí é um não pouquinho passa, diferente. porque o nosso congresso é feito por homens e homens mais velhos, sobretudo, então 15%, uma cota mínima, não passou em 2015, né? Pois eu, conversando aqui com a professora Eudete, que é professora e pesquisadora desse assunto, ela chamou a atenção para o número de mulheres que chegam no Senado ou que chegam na Câmara representando os estados. Quer dizer, se já é difícil aqui numa Câmara Municipal ou num Parlamento Estadual, é mais difícil ainda nessa representação nacional. Nós hoje, por exemplo, temos uma senadora só no Maranhão. pelo Maranhão, sim. Só tem uma senadora, que nada senadora, falando deputada federal, não temos senador. Quer dizer, a nossa representatividade é muito pequena. Isso não é só do Maranhão, não, né? A gente tem essa relação em muitos outros estados. Aí a gente fica pensando assim, se a gente tem, eu faço sempre essa pergunta e sempre as respostas são meio indignadas. Se a gente tem mais de 50% do eleitorado, assim, pela lógica a gente não devia ter mais representantes? Com certeza, mas vai muito nessa lógica que a Patrícia estava colocando. Mulheres acabam votando em candidaturas masculinas porque o papel, a figura do homem aparenta ter uma credibilidade maior do que a mulher ainda, infelizmente, no cenário do eleitor. O eleitor, quando ele vai considerar o voto, ele normalmente verifica, né, a figura do homem como alguém sério, alguém responsável, alguém que pode cuidar da coisa pública, se ele é casado, se ele tem filhos. Essa dinâmica, esse formato, né, do candidato perfeito passa por todas essas camadas, né? Ser homem, ser casado, ter filhos, ter uma vida pregressa maravilhosa e escondida, né, muitas vezes, né? Então, o eleitor e principalmente a eleitora não está acostumada a ver e se enxergar em outras mulheres. Não consegue se enxergar, E olha que né? pesquisas mostram que as mulheres, ela é muito mais eleitora no sentido daquela que faz um processo de escolha do que o homem. A mulher, quando vai votar, ela faz uma análise do candidato, ela analisa a vida pregressa e tudo mais, só que ela não vota em mulher só por ser mulher. Ela vai analisar outras questões. Muita gente, infelizmente, no nosso eleitorado, isso é um perfil do nosso eleitorado, vota num candidato que ele vê viabilidade de ser eleito. Então, muitas vezes a mulher olha para a mulher e diz, ela não vai ser eleita, ela é uma excelente candidata, mas ela não vai ser eleita, então eu não vou votar nela. Infelizmente. A mulher não se sente representada ainda por outra mulher? Olha, eu acredito que não seja, isso que você falou não é uma certa verdade. Eu acho que ela não enxerga ainda uma viabilidade de uma candidatura realmente de mulher. Porque normalmente as candidaturas de mulher vêm com aquele estigma, mas ela é esposa do fulano, então quem vai governar é o marido, não é ela. Então acaba, de certa forma, estigmatizando esse papel da mulher. Verdade, né? E aí isso tem a ver com a forma de ingresso da mulher na vida política. Tem duas formas principais de ingresso da mulher na vida política. A primeira é ela vir de família de tradição política. Ela tem um pai político, ela tem um marido político, um irmão político que indicou ela. E a segunda forma, que é menos comum, é ela vir dos movimentos sociais.
Mas quando a mulher vem dos movimentos sociais, geralmente ela tinha uma atuação em movimentos sociais específicos que são considerados áreas femininas, por exemplo, área social, trabalhar com deficientes físicos. Então, o que acontece? A mulher, o eleitorado avalia o seguinte: ou que ela vai ser mandada pelo marido ou pai que a indicou, ou que essa pessoa que veio do movimento social vai ter uma atuação muito restritiva àquela área que ela atuava, que são as áreas ditas femininas. O social, principalmente, que ela não vai ter competência para trabalhar em outras áreas, como economia, e enfim, é uma avaliação. No final disso tudo, depois de feita toda essa avaliação com toda essa coisa, a gente acaba votando no homem. E elegendo homem. Infelizmente, sim. A questão do financiamento das campanhas também influencia muito? Influencia porque hoje, quando você vive uma revolução das telecomunicações, e cada vez mais o material publicitário ele é importante para as candidaturas, se você não viabiliza minimamente um percentual para campanhas de mulheres, elas ficam invisibilizadas, publicitariamente falando. Então, cada vez mais você precisa investir nos meios de comunicação para tornar aquele candidato mais conhecido, mais público, e isso passa por investimento em comunicação. E ontem foi aprovado, inclusive, que 30% do fundo partidário, fundo público partidário, tem que ir para as candidaturas femininas. Isso é um grande ganho. Isso já está assegurado para essa próxima eleição? Sim. Isso foi unanimidade, inclusive, ontem. Eu gostaria de citar aqui uma iniciativa do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que eles lançaram esse ano o programa Elas por Elas. Foi um programa da Secretaria de Mulheres do nosso partido. O que é o Elas por Elas? Ela dá assessoria contábil, midiática, para as mulheres que são candidatas, porque muitas vezes as mulheres têm muita boa vontade, são excelentes candidatas, mas elas não têm essa assessoria para fazer as contas da sua campanha e também para fazer a mídia da sua campanha. Então, é muito importante que os partidos incentivem coisas como essas, ou que as mulheres que estão lá na base, como prefeitas ou como vereadoras, propõem ações como, por exemplo, criação de conselhos municipais de políticas para as mulheres. São coisas como essas que pouco a pouco vão fazendo com que a gente vença, né? Quer dizer, que a gente se torne visível, claro, que mostre um trabalho e que isso se reflita no dia da eleição e no resultado dessa eleição. Exatamente. Então, nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para mais um bloco de discussão. Só um minutinho. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre participação política feminina e sobre o empoderamento da mulher nesse mesmo setor. Isso tudo que a gente discutiu até agora, vocês acham que essa eleição, a gente está no ano eleitoral, está todo mundo se movimentando, candidaturas estão sendo construídas, sendo lançadas, a gente já pode contar com algum resultado um pouquinho melhor desses que a gente já teve até agora nesse próximo processo? Eu acredito que sim, porque nós nunca regredimos, sempre estamos avançando, ainda que timidamente. E agora com essa decisão do Superior Tribunal Eleitoral de destinar parte dos recursos para as candidaturas das mulheres, eu acho que isso vai acabar se revertendo em mais votos. Além disso, nós estamos vivendo uma onda feminista, né, que começou lá em 2013, temos visto muitos avanços, empoderamento de mulheres, maior participação delas, né, em vários setores, movimentos sociais, políticos. Então, estão se cacifando realmente a candidaturas reais, a candidaturas para valer. E eu acredito que tenho muita fé nessas mulheres que querem realmente transformar e entrar para esses espaços de poder, para garantir que outras mulheres também possam estar lá. Você acredita assim? O avanço do movimento feminista é uma coisa que tem que se pontuar sempre, porque direitos não caem do céu, direitos não são concessões. Então todos os direitos que nós mulheres nós conseguimos porque outras primeiras lutaram por nós. Então nisso o movimento feminista tem um papel muito importante. E o movimento feminista tem hoje uma nova roupagem. A gente olha muitas jovens feministas, a gente vai nas universidades, a gente vai nas escolas secundaristas, escolas de ensino médio, e as meninas estão lá assumindo o seu black, com camisas dizendo que lugar de mulher é onde ela quiser. Então isso é muito importante, essa onda do empoderamento feminista jovem. Essas meninas, geralmente, que eu estou vendo nas redes sociais, é que elas estão já em pré-campanha para candidaturas femininas. Então isso é muito importante. O avanço do movimento feminista é importante também
que os partidos criem pastas específicas para as mulheres, criem cotas, porque o brasileiro tem mania de entender cota como um atestado de incompetência. Um favor que está recebendo. Isso não tem nada a ver. Da mesma forma que os negros têm cotas por causa de uma questão cultural, histórica e social, nós mulheres precisamos de cotas porque os homens sempre tiveram vantagens e prerrogativas em relação a nós. Então, cotas não seriam um atestado de incompetência, seria um mecanismo de incentivo. E aí também a gente precisa fazer o quê? Que os partidos façam mais cursos de formação para as mulheres, que os partidos invistam em criação de pastas, como eu disse, que nos municípios criem conselhos de políticas para as mulheres, ou que criem planos municipais de políticas para as mulheres. É importante que todo mundo esteja engajado. Essa participação de jovens, como você falou, hoje já dá para notar, porque essa onda que a gente está tendo no movimento feminismo, a gente tem também na política essa onda de escândalos, que de alguma forma afasta quem está meio receoso, isso aqui não presta, não vou nem entrar nesse negócio. As mulheres, as meninas, vamos dizer assim, elas estão mais na onda do vamos, eu quero poder, ou eu vou me afastar disso porque isso não presta? Eu acho que as mulheres estão mais na onda de vamos, quero poder. Eu acho que as meninas estão muito encantadas com essa questão do eu posso. Eu sou mulher, mas eu posso participar da vida pública, eu posso ser diretora do meu grêmio, eu posso ser diretora do meu DCE. E isso é muito importante porque a gente não pode avançar. E a gente está numa onda reacionária muito forte no Brasil, né? Partidos reacionários ganhando força, candidatos reacionários ganhando força, inclusive dizendo coisas do tipo que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Então isso é muito importante porque é um contraponto. Então, por exemplo, quando a gente ocupa espaços, esses reacionários eles ficam muito indignados, mas aí eles vão ter que nos engolir porque nós não vamos voltar para a cozinha, nem o negro vai voltar para a senzala e nem o gay vai voltar para o armário daqui para frente. Pronto, vamos acabar com o armário, com senzala, com tudo. Como diz a professora, essas portas elas não vão abrir de graça, não. Algumas a gente tem que arrombar de verdade. Tem que escancarar. Tem que ter coragem de ter a cara e dizer esse espaço também é meu, né? Aqui a gente tem um exemplo muito bacana que eu costumo falar, falei para a professora Odete, a gente tem uma câmara aqui no Senador La Roque, um municípiozinho no interior do Maranhão, que a maioria é mulher. Eu li sobre isso, é verdade. Eu li também, achei fantástico. A gente foi lá, fizemos um Fala Mulher lá. São 7 mulheres e 4 homens. São 11, 7 mulheres e 4 homens. A presidente é mulher, sabe? É uma forma, quer dizer, é um exemplo. E se você conversar com as meninas do município, eu fiz uma roda lá com as meninas do município, é muito interessante, elas se espelham naquilo, elas estão assim, sabe? Muito legal. A próxima vai ser eu. Acho que são os exemplos que criam essas vontades e a vontade de ver esse exemplo perpetuado. É o que nós falávamos sobre a representatividade, né? A importância que a representatividade tem para isso, né? Porque quando você vê um parlamento majoritariamente de homens, brancos, classe média, uma menina negra da favela, ela não se vê ali representada. Né? Então, quando você vê mulheres, né, mulheres negras de todos os segmentos, você cria oportunidades de inspirar outras jovens a participarem do processo político. É isso. Ainda mais hoje que nós vivemos uma crise de representatividade no legislativo enorme. O povo não se sente próximo das assembleias legislativas, né, dos centros de poder. Cada vez mais há uma distância entre a população e esses espaços. E você colocar pessoas representantes de várias categorias aproxima as pessoas e faz elas voltarem a acreditar que é possível sim transformar a realidade da sua comunidade. E quando você falou, uma menina, uma mulher, uma garota negra, ela não se sente representada. E quando ela se sente, vamos pegar o caso da Marielle, que era uma mulher, era negra, era homossexual, tinha todos os atributos que a gente pode dizer não nos representam. Mas ela vai lá, representa muito bem, e isso gera uma onda de insatisfação que você causou e tem um desfecho muito trágico. De repente isso pode assustar um pouco? Assustar em que sentido? Dizer eu não devo participar disso porque isso pode ser um perigo para a minha integridade física? Existe esse perigo, sim, né? É um perigo real, as pessoas realmente acabam tendo medo de se expor. Mas eu acho que a gente, nesse momento, tem que ser mais firme ainda. Porque a gente não pode retroceder, a gente tem que, muito pelo contrário, é o momento de avançar e de inspirar novas gerações, porque a política, com todas as dificuldades, ela é um agente transformador da sociedade, isso eu não tenho dúvidas, e quanto mais pessoas
bem intencionadas, capacitadas, com projetos que queiram realmente transformar a sua realidade de todo mundo ao seu redor, a gente tem que incentivar e colocar mesmo para cima, porque sem isso nós vamos continuar sendo achacados pelos mesmos coronéis de sempre. Vamos continuar coordenadores de campanha. Nós não queremos isso, nós Nós queremos vários espaços isso, de poder né? e decisão. Então ainda dá tempo, né, gente? Outubro está bem aí, ainda dá tempo da gente pensar. A gente também não está dizendo que você deve votar em mulher porque é mulher. A gente está dizendo que você deve escolher um bom candidato e que esse bom candidato pode ser também uma mulher. Sim, não é isso, a gente não está incentivando. Não, porque é mulher, você deve votar. De jeito nenhum, não estamos dizendo isso não. Mas a gente está incentivando a participação feminina. É isso, tanto do eleitorado como das candidatas. Porque eu acho que mulher consegue representar as nossas bandeiras muito melhor do que os homens, porque a gente tem as vivências, né? A gente vai saber, por exemplo, a necessidade que as mães têm de creche, a gente vai saber necessidades que uma mulher vai nos representar muito melhor. Então, se você consegue ver uma candidata boa, em potencial, por que não colocar um voto de confiança nessa nela, mulher? né? Mensagem final de vocês, gente, com relação a essa participação feminina? Olha, eu acho que informação é necessário, buscarmos informações sobre as candidatas, sobre tudo que a gente... Hoje nós temos tantos meios de comunicação, internet, tantas formas de nós procurarmos saber sobre todas as candidatas. Conscientização política, formação e, claro, como mensagem final, a educação para transformar, né? Patrícia. Eu também concordo, eu acho que a educação é um ponto principal. Você educar suas filhas no sentido de que filha, você pode. Eu até li um relato recentemente que eu achei muito interessante, de uma menina que quando a Dilma estava presidente, foi perguntado, uma menina criança, foi perguntado o que você quer ser quando crescer. Ela disse, eu quero ser presidenta, que nem a Dilma. Viu? Isso não acontecia, não era respostas desse tipo antes da Dilma, né? Porque só se via presidentes homens. Então, educar as nossas crianças no sentido de que nós mulheres nós podemos tudo o que nós quisermos. Pronto. E se nós quisermos ser candidatas, podemos. Se quisermos ser eleita, temos que investir nessa candidatura e lutar para que ela seja de verdade. Iane Milano, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Patrícia Carlos de Souza, muito obrigado para você também. Você vai ter que escolher direitinho porque vai deixar esse bebê na hora de participar. Eu já estou preocupada a resposta que você vai dar nesse cenário todo, né, Iane? Ela vai ter que bolar uma boa pergunta. Não pode só dizer, eu deixei com o pai. Tem que levar a ficha e dizer que o pai é responsável. Não é? Brincadeiras à parte, a gente está falando de um assunto muito sério, a eleição está bem aí, você já sabe. Escolha bem o seu candidato. A gente está falando de mulher, mas pode ser homem ou mulher, desde que seja um bom representante. A gente torce para que seja mulher, claro. A gente tem que atingir esses 30% não de candidaturas, mas de mulheres eleitas, mulheres com voz dentro do parlamento, seja estadual, seja municipal ou federal. Com certeza nós vamos estar sempre bem representados. E você já sabe que esse programa é feito pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, em parceria com a Diretoria de Comunicação, e que nós estamos aqui para falar sobre esses assuntos. E você pode participar mandando para a gente assuntos que você quer ver discutido aqui. Quem sabe um assunto seu não vai ser pauta do próximo programa? É só enviar. Tchau, até a próxima.